E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E sem enrolação, hoje a gente vai começar o primeiro projeto de externa que a gente vai fazer uma série aqui no canal. A única coisa que eu peço para vocês é que compartilhe esse conteúdo aqui para quem você acha que vai ser útil. Então não precisa curtir nem se inscrever no canal, mas se você puder compartilhar, isso vai ajudar bastante. O projeto que iremos desenvolver é esse daqui do ArcDaily. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira ter mais detalhes sobre esse projeto. Esse projeto foi desenvolvido no ano de 2015 e se a gente for observar aqui, a gente já tem a nossa imagem principal, que é essa daqui, que é a mesma que a gente renderizou. Lembrando que muitas das medidas que eu utilizei para fazer a modelagem foi bem aproximada, justamente porque a gente tem sim o nosso projeto, a gente tem a nossa planta baixa, mas só que ela é desatualizada, então ela tá diferente do real. Ela tem alguns detalhes que tá bem diferente do real mesmo. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa escada e aqui a gente tem essa parede grandona que é maior do que a parede interna. Mas só que se a gente for olhar na nossa imagem, não é assim que o projeto tá. A parede interna é maior e a parede externa é menor e ela tá rente à escada, ó. Se você observar a distância que ela tá da escada, a distância aqui que ela tá da escada é bem menor do que a distância que a gente viu lá no nosso projeto. Então esse projeto ele é diferente, eu acho que é desatualizado, e também as medidas aqui a gente só tem a medida da parte de cima, da planta baixa. A gente não tem a medida horizontal, porque a gente não tem o corte desse prédio aqui. Então muitas das medidas foram feitas de forma aproximada, levando em consideração as medidas dessa planta que também está desatualizada. Aqui está a nossa modelagem, eu já adicionei duas câmeras aqui. Essa câmera aqui já está no lugar certinho, só basta a gente configurar o resto dela. Como eu disse, as medidas estão aproximadas, muitas das coisas eu tive que criar da minha cabeça mesmo. Então essa parte do muro aqui foi uma adaptação que eu fiz. Tem esse muro, mas só que lá é um muro totalmente vegetal. Aqui eu coloquei um muro só com uma textura, e aqui vai ter várias árvores, que é levemente diferente das reais. Esses postes aqui são de modelos diferentes. Aqui também a gente tem essas plantinhas com modelos diferentes. Muita coisa foi adaptada, muita coisa eu tive que trazer para minha realidade. Se você observar aqui, a gente também tem as nossas placas tudo modeladinha. Na hora de você modelar, você tem que prestar atenção em adicionar o máximo de detalhe possível e também não deixar tão pesado. Você precisa fazer o equilíbrio desses dois fatores. Um bom artista é um artista que faz o equilíbrio desses dois fatores, justamente porque ele faz com que o projeto seja possível e também faz com que o projeto seja bonito. Porque não adianta ele colocar o máximo de detalhe, modelar nível átomo, se o computador dele não rodar. Aquela imagem não vai ser processada, você não vai ter uma imagem resultante, já que você não otimizou para que o seu computador tivesse a possibilidade de renderizar. Agora, se você vai para o total extremo e renderiza tudo plano, sem detalhe nenhum, você pode acabar correndo o risco de deixar a sua renderização sem graça e não realista. Então aqui eu botei bastante detalhes, observei bem como era a dinâmica lá, utilizando a referência. Por isso é muito importante que você saiba trabalhar utilizando referência, é uma das coisas mais importantes desse ramo. Aqui eu coloquei toda a parte aqui de acabamento para ficar bonitinho. Esse acabamento não é exatamente igual ao da referência, mas é o mais próximo que eu consegui chegar. Aqui também coloquei todos os detalhes. Aqui na parte interna eu também coloquei um certo nível de detalhamento, fiz todo o teto para a gente colocar nossa iluminação. Isso daqui é uma representação das mesas, só as cadeiras que eu não coloquei. Então alguns detalhes que são mais finos, que eu não tive acesso e também não é tão visível na hora de renderizar, eu optei por não colocar. Na parte de baixo também tá tudo vazio. Caso a gente for renderizar essa parte de baixo, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui dentro, fazer um complemento. Se você observar desse lado aqui também tá vazio, não coloquei nada. Aqui provavelmente teria alguma porta, então teria que ser feito, mas eu dei prioridade à área onde a gente vai renderizar de início, que é essa visão da câmera aqui. Outra visão também que eu já deixei aqui pré-configurada, ela é uma visão mais geral da minha modelagem, mas também não pega aquela parte onde está faltando a modelagem. Então por isso seria desnecessário fazer aquela parte da modelagem. Mas tudo que engloba essas duas partes eu fiz, mas tudo fora isso já foi modelado. Caso a gente precise fazer alguma adaptação
renderização a gente faz posteriormente. Essa parte aqui também foi muito no achismo, eu tive que inventar bastante aqui para terminar essa parte, tive que quebrar muita cabeça. Por isso que eu digo, se você tem a habilidade de trabalhar com referências e trabalhar com falta de informação, pegar essa falta de informação e mesmo assim levar o projeto para frente, você tem uma skill muito valiosa. Quem não trabalha com referência geralmente não desenvolve essa skill, ela empaca, a pessoa empaca quando chega na parte de dúvidas, porque ela faz tudo baseado em projeto. E tem algumas coisas que você tem que fazer não baseado em projeto, mas ainda é uma ideia e você precisa desenvolver também junto essa ideia com o cliente. É claro que se você tiver essa skill, você pode cobrar mais e você deve cobrar mais, porque é um trabalho a mais de fazer esse complemento, de fazer esses testes, tirar da sua cabeça e tirar de outras referências esse tipo de situação. Muitas das referências, por exemplo, aqui do meu portão, foram tiradas de outras referências, como você tá vendo aí na sua tela. Então é bastante importante que você tenha essa skill de como trabalhar com referência. E a área externa, geralmente, ela é mais suja, ela é mais detalhada, ela tem mais partículas, ela tem mais textura, geralmente. Por isso que é muito importante que a sua parte de modelagem seja muito bem feita. Caso contrário, a chance de você obter uma renderização realista é muito baixa. De arquivos necessários que você vai precisar para fazer essa renderização aqui, primeiro é a nossa modelagem. Então tá aqui a nossa modelagem. Aqui você já vê que ele tá com alguns materiais, mas isso daqui na verdade tá tudo branco. A nossa renderização tá totalmente branca. As únicas coisas que a gente vai ter textura vai ser essa parte aqui que a gente vai utilizar para fazer os nossos reflexos e também a parte aqui da nossa planta, também as nossas árvores. Mas de resto, a gente vai ter que configurar todos os materiais. Outra ferramenta também muito importante que a gente vai precisar para fazer essas aulas é aonde a gente vai pegar as nossas principais texturas. Eu acredito que 90% das texturas que a gente vai utilizar, ou até 99%, vai vir da Quixel. E para você utilizar a Quixel, é importante que você venha aqui no site da Quixel, venha aqui você vai ter acesso ao Mega Scan, que vai ter os materiais, vai ter os objetos fotoescaneados. Você também vai ter o Bridge, que é mais ou menos a versão do PhotoScan, mas só que baixada no seu computador para facilitar. E você vai precisar criar uma conta. Depois de você ter criado a sua conta e ter baixado o Bridge, que é onde a gente vai fazer o nosso download, você vai receber uma lista dos materiais que você vai precisar utilizar. Cada material que a gente precisar utilizar no nosso tutorial, você vai colocar o código dele aqui. No próprio Blender já tem o código dele. Então, por exemplo, esse painel aqui, se a gente for lá em material, esse é o código que a gente vai procurar lá no Bridge. Assim que eu coloco esse código, a gente tem o nosso material. Para você pegar esse material e levar para o Blender, você vai ter que baixar ele, pedir a resolução. Depois que você baixou e selecionou a resolução, eu indico que você utilize sempre uma resolução 2K, 4K é exagero, talvez você nem consiga renderizar de tão grande que vai ficar a sua cena. 2K para mim é mais do que o suficiente, principalmente porque a gente vai ficar ligeiramente longe dos nossos objetos. Depois de você ter baixado, clica com o botão auxiliar, Go to File, e aqui ele vai abrir o local do arquivo. E são esses mapas aqui que a gente vai utilizar para criar os nossos materiais. É claro que muito dos materiais a gente vai fazer modificações. Para o nosso HDRI principal, a gente vai utilizar o PolyHeavy, e eu vou deixar o link aqui na descrição. O HDRI que eu vou utilizar, na verdade eu vou utilizar em EXR, e eu vou utilizar a versão de 2K e também uma versão de 4K, só para a gente visualizar. Para fazer o cálculo de iluminação, a gente vai utilizar o HDRI 2K para ficar mais leve, e para visualizar a gente vai utilizar o HDRI 4K. A qualidade vai ficar ligeiramente melhor. 4K, na minha opinião, ainda é um pouco abaixo do aceitável, mas como ele vai ficar bastante escondido, essa parte das árvores que tem mais detalhes, 4K é o suficiente. Caso você tivesse utilizando isso daqui com mais detalhes, é interessante que você utilize de 16 a 20K, que aí você vai ter uma renderização, você vai ter uma qualidade muito maior para visualizar na sua renderização. E além do HDRI, eu também utilizo um add-on muito legal para fazer HDRI,
que é o Easy HDRI. Ele vai auxiliar a gente a fazer o nosso HDRI. Ele é bem legal porque ele é gratuito, você pode baixar aqui, e o mais interessante é que ele já está com a versão 2.0. No meu projeto eu utilizei a versão anterior, mas só que eu acredito que com a versão 2.0 você também vai conseguir se dar bem, e qualquer diferença que tenha eu vou fazer essa menção no vídeo e a gente faz essa adaptação. O Easy HDRI vai auxiliar bastante a gente fazer os nossos HDRI, justamente porque se a gente tivesse que fazer toda a configuração de forma manual, seria muito mais demorado, e com o Easy HDRI é muito fácil. Aqui eu estou utilizando a versão 4.0.2 do Blender ainda, lembrando que todos os links dessas ferramentas necessárias para a gente fazer a nossa renderização vai estar disponível aqui na descrição para download. Essa cena aqui já está com a UV toda pronta, então se você for abrir a UV aqui, ó, já está tudo bonitinho, as UVs aqui, então não se preocupe com isso. Tudo que a gente vai colocar textura tem UV, as que não tiver é porque a gente não coloca nenhuma textura ou que não vai ser vista na minha câmera, ou é um vidro. Vidro não precisa de UV. E a gente vai começar a construir o nosso material mais importante. Eu vou vir aqui para a aba materiais, eu vou colocar no modo de visualização de preview de material, que ele utiliza o Eevee. Eu vou só esconder aqui a parte aqui do meu jardim, ficar mais leve. O primeiro material que a gente vai fazer é esses painéis aqui, que são painéis de metal. Como eu disse, você vai receber um arquivo onde vai ter a lista de todos os materiais, e aqui mesmo no Blender também você vai ter o código para você buscar lá na Quixel. Se você quiser utilizar texturas de outros sites, você também pode, sem problema nenhum. Seria até um desafio para você fazer com texturas de outros lugares, porque assim você precisaria fazer essa adequação. Então eu copiei aqui o código, vou colar, vou pesquisar. Aqui já tá a minha textura. Se ela não tá com esse Vzinho aqui é porque não está baixada. Para baixar você pode clicar aqui nesse canto aqui, ou nesse canto aqui vai ter o símbolo de baixar, ou você pode clicar no próprio material, escolher a resolução, eu sempre utilizo 2K, e pedir para ele baixar aqui, ó. Assim que ele baixar, ele vai ficar com esse sinal de positivo aqui. Vou clicar com o botão auxiliar, vou pedir para ele me levar até a pasta, vou copiar o caminho, vou voltar para o Blender. Essa etapa aqui só vai funcionar se você tiver com o Node Wrangler ligado, caso contrário não vai funcionar. Então para ligar você vem em Edit, Preference, Add-ons, e aqui você coloca Node, e aqui você vai ter o Node Wrangler, e é só basta ativar e salvar suas preferências. Depois você vai clicar aqui no meu Principal Shader, vou apertar Shift Ctrl T, vou colar aqui o caminho do meu material e vou pegar todos os mapas aqui. Então eu peguei todos os mapas. Specular não precisa, justamente porque metal não tem diferenciação de specular. Se você mexe no specular no metal, não muda absolutamente nada. Então a gente não vai pegar o specular e nem o metal também, porque isso daqui é somente um mapa preto. Basta a gente utilizar os valores. Além da gente economizar com o consumo de memória RAM, a gente vai obter exatamente o mesmo resultado. Então vamos pegar somente esses três mapas aqui: o mapa de cor, normal map e de rough. Vou pedir para ele criar, ele já cria o meu material aqui, ó. A gente já tem o nosso material feito. Mas para ficar ainda melhor, eu vou fazer algumas alterações desses materiais. Então vou organizar aqui. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma variação. Então as placas elas vão variar entre si, a tonalidade, a rugosidade. Para isso eu vou vir aqui em Shift A, vou vir aqui em Color, Mix Color, vou adicionar aqui, vou colocar os dois aqui, um no A e o outro no B. Nesses dois aqui eu vou colocar um gama, então vou colocar um gama aqui em cima, vou apertar Shift D para duplicar. Eu vou colocar o valor de 0,75, então vai ser um pouquinho mais claro, e o outro vai ser 0,7. E para fazer essa randomização a gente vai utilizar o Node, que é feito para isso. Então vou vir aqui em Shift A, vou vir aqui em Input, Geometry. Aqui a gente tem o nosso Render Per Island, e essa randomização a gente vai colocar no fator de mistura. Aqui você não vai conseguir ver nenhuma randomização, justamente porque o Eevee não suporta. Mas se a gente colocar na visualização dos Cycles, aqui como a gente tá com o arquivo base, ele ainda não tá com o renderizador Cycles. Para a gente colocar no Cycles, basta a gente vir aqui Render Properties, vir aqui no meu Render Engine e vou colocar Cycles. E em vez de ser CPU, a gente
gente coloca GPU, já que geralmente a GPU é muito mais rápida. Como é que tá difícil de ver, eu vou colocar somente um HDRI já de preview, só pra gente ver essa variação. Aqui vai ser um pouquinho difícil de ver, já que o material tá sofrendo influência da minha iluminação, mas para somente isolar a cor, eu vou apertar Ctrl Shift e botão esquerdo no mouse, ele simplesmente vai colocar a visualização somente nesse resultado. E você vê que tem uma variação, tem umas placas que estão mais escuras do que outras. E justamente porque a gente tem esses valores diferentes. Se eu colocar aqui, ó, 5, eu já coloquei 85. Então eu vou colocar 5 aqui, você viu que uma placa ficou muito mais escura do que a outra. Quanto maior a diferença entre esses dois números, maior também vai ser a diferença no resultado. Nesse caso aqui, a gente teria uma placa totalmente preta e outras placas com tonalidade diferente, porque o número 5 é muito maior do que 0,7. Eu coloco 0,75 justamente para essa diferença não ficar tão grande, porque eu não quero que ela fique grande, eu quero que ela seja sutil, mas que ainda esse efeito ajude no realismo da minha cena. Então vou voltar aqui para a visualização do Eevee e também vou fazer a minha randomização de rugosidade. Para isso eu vou colocar um Power, Shift A, Convert, Math. O Power, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o seu material mais rugoso ou menos rugoso, dependendo da exposição que tiver aqui, ó. Se você colocar um valor muito alto, você vê que o meu material fica liso. E se eu colocar um valor mais baixo, a gente tem uma rugosidade maior. E é esse valor aqui que eu vou fazer a variação. Aqui eu vou adicionar um Mix, então vou vir em Shift A, Convert, Mix. Ou você também poderia vir em Color, Mix Color e mudar de Color para Float. É a mesma coisa. Então, qualquer um dos dois caminhos você vai obter exatamente o mesmo resultado. Eu vou ter o valor de 1.1 e o outro de 1.2, também bem sutil. Esse resultado vai vir aqui para o meu exponente e eu vou pegar o Render Pro Island e vou colocar aqui no FEC. Então ele está misturando esses dois valores e a randomização desses dois valores vai para a função que controla a rugosidade aqui do meu objeto. Só para você ver essa rugosidade funcionando, já que o Render Pro Island não é suportado pelo Eevee, se eu colocar um valor bem alto aqui, ó, vou colocar 10, você vai ver que algumas placas vão ficar muito mais rugosas do que outras. Ó como essa placa está muito mais lisa e essa daqui está muito mais rugosa. Então por isso que eu gosto sempre de utilizar valores bem próximos, caso eu queira obter um resultado mais sutil. E é exatamente isso que eu quero obter aqui nesse material. E além da gente colocar o nosso Render Pro Island tanto na nossa variação de cor e variação de rugosidade, também vou colocar no parâmetro de localização. Então cada placa vai ter a textura em uma localização diferente, uma localização randomizada. E assim eu trago um realismo muito maior para o meu material, já que eu dou a impressão que ele é mais próximo da realidade. Na realidade é muito difícil você ter uma placa com a ranhura exatamente igual a outra. Outra coisa que eu vou mexer aqui é no tamanho, na escala da minha textura. Eu vou colocar 2, então a minha textura vai ficar com a escala maior. E para finalizar eu vou mexer na normal desse material. Vou colocar aqui na minha visualização e eu vou colocar aqui, vou duplicar o meu Principal Shader e vou transformar esse daqui no espelho. Então vou transformar aqui no espelho e aqui a gente já tem o nosso espelho. Ele está totalmente liso, porque a gente não tem a nossa normal aqui. Então eu vou conectar a normal aqui só para a gente ver esse resultado. É isso que a gente vai fazer agora, é fazer uma variação aqui na minha normal para deixar ainda mais realista o meu material. Vou adicionar uma textura, então Shift A, vou vir aqui em Texture, vou vir aqui em Noise. Esse material aqui de espelho eu só estou criando para visualização, ele não vai servir para o resultado final. O resultado final a gente vai utilizar esse daqui, mas somente para visualizar como que tá ficando a nossa normal, eu transformo no espelho e assim eu vejo o reflexo do meu material. Vou fazer a orientação dela vindo da UV, então vou pegar aqui minha UV e vou colocar em Vector, e os valores que eu vou colocar aqui vai ser uma escala de 4. Vou colocar aqui para visualizar como que tá ficando nossa textura, Detail 5, Roughness 0.25 e o resto eu vou só mudar o Distortion para 0.2. E aqui a gente tem a nossa textura. Agora essa
essa textura eu vou colocar no Bump. Shift A, Vector, Bump, vou colocar aqui, vou colocar em altura e os valores que eu vou colocar aqui é 0.1 na minha força e 0.25 na minha distância. E eu também vou mesclar o meu normal map. Então, como aqui tem uma entrada para o normal, eu vou somente colocar aqui o meu normal map. Se eu for colocar esse resultado aqui no meu espelho e mostrar a visualização, olha como a gente já tem uma distorção dos meus reflexos. Se eu tirar a minha normal, os meus reflexos vão ficar totalmente alinhados. Se a gente for visualizar no Cycles, olha como vai ficar. Existe, cada placa ela tem uma certa variação, tem um certo deslocamento. Isso porque a gente mexeu na nossa normal. Antes estava perfeitamente alinhado, então a gente tinha um reflexo perfeito. E aqui a gente fez essa variação para a gente ter um maior realismo aqui nesse material. E como a gente não vai utilizar esse material de espelho, a gente pode apagar. Eu vou colocar o resultado do Bump aqui. Próximos materiais que a gente vai fazer vai ser o piso aqui da nossa parte de cima e também aqui na parte de baixo. Então vou pegar isso daqui e vou apertar H para ele esconder. Vou também pegar o piso aqui de dentro e vou pressionar H, ele vai esconder também. Vou apertar Alt H, vou apertar dividir o teclado numérico e ele vai simplesmente isolar esses dois objetos aqui para mim. E agora a gente pode trabalhar os materiais dele de forma isolada e isso faz com que a gente trabalhe de forma muito mais eficiente e também de forma mais leve. Eu vou colocar aqui na visualização do Eevee. Aqui a gente tem o código dos nossos materiais. Eu já vou copiar aqui e vou levar lá para o nosso Quixel. Então vou clicar aqui no X, vou pesquisar, vai ser esse material aqui de carpete, vou pedir para ele abrir a minha pasta, novamente vou copiar o diretório e aqui basta a gente apertar Ctrl Shift T, colar o diretório e pegar aqui os nossos mapas. Os mapas que eu vou pegar vai ser o Displacement, Specular, o Transmission não precisa, eu vou pegar o Albendo, o Ambient Occluser, o Normal Map, o Fuse também vou pegar, mas não basta a gente selecionar porque o addon não vai levar, já que a gente não tem nenhum parâmetro para utilizar esse Fuse. Mas eu vou pegar esse mapa manualmente e eu vou te mostrar onde eu vou utilizá-lo. Então vou pedir para ele trazer, ele trouxe todos os mapas, menos o Fuse, já que não tem uma função aqui para ele. Vou apertar Ctrl Shift, botão direito do mouse, clique, arrasto até ficar verde, ele adiciona um mix aqui para mim. Vou colocar o A no B, ele vai desconectar, então vou colocar aqui no A e vou mudar para Multiply, para a gente fazer o nosso AO. Agora, se eu aumentar isso daqui, a gente tem um AO mais forte, mas eu vou deixar em 0.5 mesmo. Para deixar esse carpete ainda mais claro, que é o aspecto que eu quero dar para ele, vou vir aqui em Shift A, vou vir aqui em Color e vou adicionar um gama. Vou colocar em 0.5 e a gente deixa ele mais claro. Aqui, como é um tecido, eu vou ativar o Sheen, então vou colocar o Sheen em 1. E agora que a gente vai trazer o Fuse. Então vou colocar aqui o meu diretório, vou procurar aqui o meu Fuse, vai ser esse mapa aqui, então clico, arrasto, ele traz aqui para mim. Vou conectar aqui, ó. Vou também pegar o parâmetro de escala e vou adicionar aqui nele. E a cor eu vou colocar aqui no meu tint do meu Sheen. E é exatamente para isso que eu utilizo, para fazer a cor do meu tint. Aqui eu vou colocar 0.4 no Roughness para ter uma presença de Sheen menor. A última coisa que a gente vai fazer é justamente mexer aqui no meu Displacement, já que eu não quero um Displacement tão forte. Então eu vou colocar 0.1 e na minha escala eu vou colocar 50. Então vou tanto no X e no Y, vou colocar 50 e a gente já tem um carpete muito mais próximo da realidade. Eu posso deixar assim, repetindo mesmo, já que a gente não vai visualizar esse material aqui, basta deixar desse jeito aqui que só vai servir para o cálculo de luz. Como você já entendeu como a gente faz essa adição dos materiais, como a gente coloca o código lá na Quixel e pega as minhas texturas, eu já vou deixar pré-carregar aqui as texturas só para te mostrar como que a gente vai proceder a partir disso. Aqui os nossos mapas já foram adicionados. Aqui o AO eu vou fazer o mesmo processo, Ctrl Shift, botão direito do mouse, clique e arrasta, ele adiciona um mix. Vou adicionar o A no B e essa parte aqui eu vou colocar aqui. Vou trocar para Multiply e a gente já tem o nosso AO adicionado. De resto, a gente só vai mexer na parte do meu Displacement, que a gente vai colocar um Displacement bem menor, 0.1, e também na minha escala, que a gente vai colocar o valor de 20
20 em cada. Então a gente já tem uma escala bem menor. Como a gente já tem esse material associado na parte de baixo, então a gente já fez os dois materiais de forma simultânea. E aqui, como esse terceiro material aqui já é o nosso metal, ele já foi configurado na hora que a gente fez as nossas placas. Para voltar à visualização, pressiona dividir novamente, que ele volta com a visualização dos outros objetos. Outros materiais que também vão ser muito importantes aqui, um deles vai ser o nosso vidro, mas a gente não vai fazer agora, mas seria aqui a nossa parede. Então vou vir aqui, ó. Então a gente já tem a nossa parede, que vai ser associado a vários outros materiais. Então a gente já tem aqui, a nossa parede vai ser muito simples, então eu não quero deixar ela muito complexa. A única coisa que eu vou fazer aqui é pegar o roughness e botar 0,4 e o meu specular eu vou colocar também em 0,4. Se a gente for colocar uma cor extravagante aqui, você vai ver que vou só tirar a visualização aqui desse material, desse objeto, e a gente vai ver em quais objetos esse material de parede está associado. Se a gente for observar, ó, muitos objetos, até mesmo no nosso teto. Como é um material muito simples, então eu não preciso configurar muita coisa. Agora a gente vai fazer a configuração do material aqui do nosso concreto, é meio que um concreto liso. Para isso eu vou fazer os mesmos processos que a gente já fez, copiar o código e trazer as nossas texturas. Eu já trouxe aqui para a gente fazer o nosso AO, mesmo processo. Então a gente não muda o processo aqui, vou colocar multiply e agora a gente vai fazer essa adequação dessa textura, já que eu não quero ela dessa forma aqui, eu quero ela de uma forma modificada. Vou adicionar um Hue Saturation Value aqui e aqui eu vou mexer na saturação, vou colocar 0.2, vai ficar menos saturado, vai ficar mais perto do cinza, e o valor eu vou colocar 2, vai ficar mais claro. Para a gente fazer a nossa escala, outra coisa que a gente também tem que mexer no nosso displacement, vou colocar aqui 0.1, você já vai receber por padrão o Polygon Uber Map, que vai ser o nosso randomizador. A escala vai ser 50, então vou colocar aqui 50, a gente vê que a nossa textura fica muito padronizada e não é legal. Para isso eu vou vir aqui no mosaico, eu vou colocar 2, para não ter uma variação tão grande, e no meu mosaico noise eu vou colocar o valor de 1. Pronto, a gente já tem a nossa textura bem mais randomizada e bem mais próxima do que seria no real. E assim a gente traz um realismo maior para o nosso material. Aqui você viu que ele tem dois materiais e um dos materiais a gente já configurou, que é a nossa parede. Vou também trabalhar no material aqui dessa parede aqui. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é as configurações de download aqui dos meus mapas aqui do meu material. Vou clicar aqui na minha textura, vou vir aqui em configuração, aqui vai ter configuração de download e aqui eu trago meu albendo, metal, vou trazer o meu roughness, specular, o displacement, em vez de eu trazer em JPEG, eu trago em EXR, já que traz com uma qualidade melhor, normal map, tudo em JPEG e esses outros mapas aqui. Então se tiver algum mapa que esteja diferente aqui, que não esteja marcado, traz que você vai ter exatamente os mesmos mapas, as mesmas texturas que eu vou ter aqui no meu computador. Voltando aqui para o meu material, então vou fazer aqui o meu Ambient Occluser, mesmo processo, não muda absolutamente nada. E a maior configuração que a gente vai fazer aqui, justamente o nosso displacement 0.1 e a minha escala, que eu também vou trabalhar a minha escala. Minha escala aqui vai ser 90 graus, já para ficar na orientação correta, e a escala eu vou colocar em 5, que eu acredito que vai ficar uma escala bem legal. E é exatamente isso, o nosso material já está totalmente pronto. O próximo material que eu vou fazer vão ser umas pedrinhas que vão ficar aqui no meu piso. A gente tem dois materiais, um que vai servir tanto para nossa escada e as pedrinhas que eu mencionei. Vou fazer o de baixo e posteriormente a gente já faz o material de cima. Já configurei o meu AO, o meu Ambient Occluser, o Displacement 0.1, como a gente sempre faz, e agora a gente vai fazer uma certa modificação aqui na nossa cor base. Shift A, vou vir aqui em Color, Gama, vou colocar o valor de 0.25, Shift A, Hue Saturation Value, a saturação eu vou colocar em 0.5 e é basicamente isso daqui. A escala a gente vai também adicionar o nosso Polygon Uber Map, vou colocar aqui, e a escala que a gente vai utilizar aqui é 22.
Rotação, o Mosaico Rotation a gente vai colocar em 1 e o Mosaico Noise também em 1. Aí a gente já tem as nossas pedrinhas. Já para o nosso material aqui também da escada, também vou trazer os meus mapas. Também já fiz o meu AO, Ambient Occluser, que a gente tem que fazer manualmente, e também já mexi no meu Displacement. Aqui não vai modificar nada, a única coisa que a gente vai modificar é justamente a escala. Aqui eu vou colocar uma escala de 8.275 e a localização eu vou colocar 0,05 e é basicamente isso. Também no piso a gente tem o nosso material de asfalto, então eu vou clicar, vai ser o primeiro material. Aqui também já fiz tanto o meu Ambient Occluser quanto também modifiquei o meu Displacement, então sempre tem que fazer isso manualmente. Shift A, vou vir em Key Color, vou adicionar um gama e vou deixar esse concreto um pouquinho mais claro, que eu vou botar o valor de 0.7, então ele fica mais claro. E aqui a gente também vai utilizar o Polygon Ruby. Shift A, então vou vir aqui Shift A, Grouper, um valor de escala 60, o meu Mosaico Rotation eu vou colocar 14 e o meu Mosaico Noise 1, pronto. E a gente já tem o nosso material de asfalto. Aqui também vou adicionar o material que vai ficar aqui no nosso estacionamento. Mesma coisa, fazer o AO e colocar o Displacement em 0.1. Aqui eu vou trabalhar com uma escala diferente. A primeira escala eu vou trabalhar com a escala de 50. Eu vou colocar aqui, ó, 50. E outra coisa que a gente também vai fazer, vai adicionar um gama aqui com valor de 0.5. Então eu vou colocar um gama aqui, 0.5. E a gente deixa o nosso material mais claro. Uma coisa que eu vou fazer agora é selecionar tudo, apertar Ctrl C e o mouse tem que estar longe de qualquer node. Então Ctrl C, vou clicar no material 2, você vê que ele tem o mesmo nome, só que 00.1, é porque é o mesmo material, só que com uma pequena modificação. Então eu vou apagar aqui, vou apertar Ctrl V, ele copiou meu material. Você percebeu que esse material aqui vai ser nessa parte aqui. O que eu vou modificar aqui é colocar o meu gama em 1. Então você vê que tem essa parte mais clara e tem essa divisória onde fica os carros, que vai ser mais escura. Outro material que a gente também pode trabalhar é esse material aqui da minha grama. Então vou copiar o código, trouxe aqui as minhas texturas, já fiz o AO, o Displacement 0.1 e aqui a gente vai trabalhar com Specular mais baixo, já que a gente está trabalhando com um material mais orgânico. Então vou colocar 0.1 e também solo, geralmente tem um Specular mais baixo. A minha escala também vou trabalhar com Polygon Ruby, Shift A, Group, Polygon Uber Map, escala de 50, Noise Rotation 55.3, o meu Mosaico Noise eu vou colocar em 1. E a gente já tem o nosso piso aqui randomizado e ele também serve para esse material aqui. Importei aqui também a textura do material aqui do nosso muro. Vai ser um muro com plantas grudadas nele. Para a gente fazer a parte da escala, a mesma coisa, a gente vai utilizar o Poly Uber Map. Aqui eu vou colocar uma escala de 80. A rotação vai ser bem pouco, 0.110 e o Mosaico Noise 1. Aí aqui a gente já tem o nosso muro bonitinho feito aqui. Outro material próximo que a gente vai colocar aqui vai ser essa parte onde a água corre. E esse daqui vai ser um material um pouco diferente porque ele é material de decalque. A maior diferença dele é que você vai ter partes que são transparentes. Essa é a maior diferença para os materiais normais, mas a gente vai tratar ele da mesma forma que a gente trata os outros materiais. Vamos carregar aqui os nossos mapas e a gente vai fazer a mesma coisa. Ambient Occlusor. Aqui, como o meu não tem o mapa de Specular, eu vou diminuir esse Specular, já que é um material bem rugoso, é um concreto. E geralmente o concreto tem um Specular mais baixo. Tirando isso, a gente também vai mexer no nosso Displacement, vou colocar 0.1 e de resto a gente já tem o nosso material totalmente pronto. Se a gente for olhar na visualização dos Cycles, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Caso você queira completar isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no modo de edição, vou selecionar somente essa parte aqui, vou ativar os meus gizmos, só para facilitar, vou trazer até mais ou menos aqui, vou apertar Ctrl Shift Alt S, vou apertar Y e vou digitar 0.5. Isso daqui vai ter uma rotação de mais ou menos 22.5 graus. Agora eu posso apertar E
e vou deixar bem rente aqui, ó. Eu posso deixar mais ou menos aqui e trazer essa modelagem um pouquinho mais para cá. Aí a gente precisa também trabalhar na nossa UV. Para isso eu vou entrar no modo de UV, vou aqui na área de trabalho de UV, e se você for observar, vou selecionar aqui como face, a gente vai ter a nossa UV rotacionada ou nem feita. Então por isso que a gente precisa trabalhar com essa UV. Eu vou pegar ela e vou fazer um wrap. Ela vai ficar mais ou menos aqui no meio. Vou trazer ela para cá, vou selecionar essa outra UV e a gente precisa fazer essa conexão. Então vou trazer para cá. Vou colocar no modo de visualização aqui do Eevee, apertar S até essa UV ficar mais ou menos na mesma espessura da outra. Então mais ou menos aqui. Vou apertar R, 90, negativo. Vou trazer para cá e agora a gente vai ativar o nosso snap. Para isso eu vou vir aqui, vou selecionar esse snap. Eu não preciso ativar aqui. Assim que eu apertar Ctrl, ele automaticamente vai ativar o snap para mim. Vou selecionar essas duas pontas, vou apertar G, Ctrl e ele vai fazer o snap aqui para mim. Vou selecionar a parte de baixo, G, pressiona Ctrl, ele faz o snap. E aqui a gente já tem a nossa UV bonitinha. Você vê que tem um pouquinho de incompatibilidade. A gente vai ver o que está acontecendo agora. Se eu selecionar essa parte de cima aqui, ó, a gente vê que ele está selecionando a parte de baixo. Então essa UV está invertida. Vou apertar Ctrl mais várias vezes até ele selecionar tudo. Vou apertar Ctrl M e Y e ele faz essa inversão. Agora a gente já consegue ver que ficou bem mais interessante. Vou voltar para minha aba de materiais e a gente já fez essa parte aqui. Agora para o metal do nosso portão a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez no metal aqui da nossa placa. O que a gente vai trazer é os três mapas, então Base Color, Roughness e Normal. Vai colocar o Metallic em um e a gente já vai ter o nosso material de metal. Uma coisa que eu vou testar aqui, não sei se vai dar certo, é a gente fazer esse material como sujo, utilizando o sheen. O sheen, ele além de você poder fazer o efeito de tecido, você também pode fazer o efeito de materiais empoeirados. E eu quero deixar esse portão empoeirado. Para isso eu vou isolar com o Dividir. Vou colocar aqui na visualização do Cycles para ficar mais visível. Vou ativar aqui o sheen. Então coloquei o sheen. Ele colocou no portão inteiro. Mas só que eu quero somente na parte de cima. É como se a poeira se alojasse na parte superior. Sempre na parte de cima aqui da estrutura do nosso portão. Vou apertar Shift A. Vou vir aqui em Input, Geometry. Vou vir aqui em Shift A, Vector, Normal. Vou pegar a minha normal, vou colocar aqui Normal. E a gente tem aqui o resultado, o Dutch. Então aqui a gente já tem ele simplesmente somente na parte de cima aqui do nosso material. Só a parte de cima da nossa normal está branca. Então a gente vai fazer com que somente a parte de cima tenha aqui o meu sheen. Para ter um controle muito maior, vou vir aqui em Shift A, Convert. Vou vir em Mix, vou conectar aqui em força e vou colocar o meu Dutch aqui no fator de mistura. Um vai ter o valor maior e o outro vai ter um valor menor. Vamos ver qual é o valor de baixo. Então se a gente aumentar o valor de baixo, a gente já começa a adicionar esse efeito de poeira aqui no nosso portão. Eu também quero trabalhar com a cor. Eu vou colocar uma cor mais amarelada. Não precisa ser muito preciso não, mas uma cor mais amarelada, mais ou menos isso daqui, tá legal. E se a gente for observar o valor 100 e agora o valor com, a gente já tem uma impressão de sujeira nesse portão. Esse valor aqui tá muito forte. 0.5 também acredito que esteja forte, então eu vou deixar em 0.25. A gente tem uma impressão de sujeira, mas não é muito forte. São detalhes como esses que deixam a sua renderização ainda mais interessante. Aqui a gente ainda poderia adicionar muito mais detalhamento. A gente poderia adicionar ranhuras nos cantos aqui do nosso metal. A gente poderia colocar uma parte mais suja, outra menos suja. A gente poderia também adicionar uma variação de tonalidade, já que esse portão é composto por várias peças de metal. Então algumas podem desgastar mais rápido do que outras. São esses detalhezinhos que vai trazendo um apreço na sua renderização e também um realismo muito maior. Aqui também tem o material aqui do nosso trilho, então vou selecionar aqui o trilho. Esse material aqui, ó, do nosso trilho já vai ser responsável também por esse outro material, esses parafusos. Esse daqui para pesquisar, você tem que tirar o 2K. 2K não participa da pesquisa, só esse detalhe, é importante que você lembre disso. Aqui a mesma coisa, a gente só traz os três
três mapas, então Base Color, Roughness e Normal. Aqui a gente não precisa modificar muita coisa não, somente a gente tem que adicionar o Metallic em um, senão esse material não vai ser um metal. Aqui em cima a gente também tem um trilho que vai ser o nosso metal fosco. Esse é um material muito mais básico, então eu vou colocar o Metallic em 1 e o Roughness 0.3, somente isso a gente já vai ter o nosso metal fosco. Esse daqui vai ser um material muito rápido de fazer. Por quê? Porque eu já deixei o grupo dele aqui pré-salvo nessa modelagem base. Então você vai apertar Shift A, vai vir aqui em Group, Glass e simplesmente conectar o meu Surface e o meu volume. O volume eu vou colocar uma cor nesse volume para a gente ter um vidro colorido, mais ou menos colorido. Geralmente o vidro ele fica mais próximo do verde, mais próximo do azul. Vou isolar ele aqui. Vai ser uma cor bem sutil, então provavelmente não vai dar para ver muito. Aqui a gente tem o nosso vidro. A gente tem o volume dentro desse vidro. Para a gente ver esse volume com muito mais facilidade, eu vou vir aqui o Render Properties, Light Path e vou colocar aqui em Full Global Illumination, para a gente ter tudo em 32, principalmente o nosso volume. Porque se a gente tiver o nosso volume em 0, isso quer dizer que a gente não tem cálculo de volume, a luz não calcula volume. Vou colocar a cor que está aparecendo aí com hexadecimal, DA, FFF. Então a gente tem mais ou menos um azul. Se a gente for observar o antes e o depois, não vai dar para ver tanta diferença assim, mas na hora de renderizar a gente vai ver um pouquinho de azul. Isso vai ajudar no detalhamento da nossa cena. Depois de ter feito o nosso vidro, a gente vai fazer alguns detalhes aqui dentro. O primeiro vai ser essa prateleira aqui. Então a gente tem dois materiais, um MDF e também uma madeira. A gente vai começar com o MDF. Vai ser muito básico o nosso MDF. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o Roughness em 0.4 e a cor vai ser um pouquinho diferente. Em vez de ser E7, 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 a gente vai ter um E5, E5. Vai ser um pouquinho mais escura. E além disso, eu vou adicionar uma texturazinha que geralmente MDF tem. Então, eu vou colocar aqui no modo de visualização do Eevee. Na verdade, eu tinha colocado do Cycles. A gente vai apertar Shift A, Texture, Voronoi Texture. Eu vou adicionar a minha distância aqui em Normal. Shift A, Vector Bump. Vou colocar em altura. A gente vai ver como que está se comportando a nossa textura de Voronoi. Não está muito legal. Por isso, eu vou ver se a minha UV ajuda mais. Como você consegue ver, a minha textura tá bem esticada. Isso vai se repetir caso a gente utilize o Normal ou a UV, já que esse objeto não tem a UV. Para isso, eu vou entrar no modo de edição. Vou selecionar somente a modelagem que tem o MDF associado. Para isso, eu vou clicar aqui em Select. Vou vir aqui em UV. Vou vir aqui em Cool Project e ele já faz a UV aqui para mim. Não mudou nada justamente porque a gente está no modo Generated. Se eu colocar no modo UV, a gente já tem a nossa UV preservada com uma escala bem melhor. Aí aqui a gente já pode trabalhar com uma escala. Vou colocar a escala de 2000, então a gente vai ter uma textura bem fina e a gente já tem aqui a nossa textura. Vou colocar a distância 0.1 e o Strand também 0.1 e vou inverter a orientação aqui do nosso efeito de bump. E a gente já tem o MDF com textura e bonitinho. Agora a gente já pode fazer aqui a nossa parte de madeira. Vou também copiar o código. As principais mudanças que a gente vai fazer na orientação, então vou colocar aqui 90. Uma coisa que eu vou fazer aqui na escala, vou colocar 10. E se você observou, essa textura ela é vertical, então ela tem 2 vezes a altura em relação à largura. Por isso na escala também a gente pode refletir isso. Então em vez de colocar 10, 10, eu vou colocar no Y 20. Aí a nossa textura vai ter a proporção preservada. Agora a gente vai fazer uma modificação para deixar essa textura cinza. Eu não quero ela amarela assim. Para isso eu vou adicionar um gama, Shift A, Color, Gama. Vou colocar um Real Saturation Value. Aqui no meu gama eu vou colocar o valor de 3.5. Ele vai ficar bem mais escuro e bem mais saturado, mas eu não quero essa saturação, eu quero ele de cinza. Para isso eu vou tirar a saturação, vou deixar em 0 a minha saturação e a gente já tem uma madeira totalmente cinza. Mas só que se você observar aqui, o meu Roughness não está tão legal. Em vez de eu mexer no meu Roughness, eu vou adicionar uma camada de verniz, que é geralmente a gente tem em madeiras com verniz. Para isso eu vou vir aqui em Coat e vou colocar em 0.25. Não vai ser uma camada tão espessa assim de verniz, porque esse coat aqui está muito mais forte do que as versões anteriores. Para finalizar, o nosso último material vai ser essa parte aqui do teto e também nas nossas colunas. O que acontece é que a gente tem uma parte que é branca e uma parte que é escura, justamente para a gente fazer um detalhezinho aqui mais parecido com os nossos painéis de metal.
Aqui eu vou selecionar o meu material, que é o Black Paint. Com o nosso material selecionado, também vai ser muito simples. Eu vou modificar somente o specular, vou deixar em 0.4. E a cor, eu vou colocar o hexadecimal de 37, 37, 37. Somente isso e a gente já tem todos os nossos materiais pronto. A última modificação que eu vou fazer é selecionar esse material aqui dos nossos painéis e também vou colocar aqui na nossa porta. Vou até desativar aqui o nosso vidro apertando H, justamente para a gente não correr o risco de associar esse material ao nosso vidro. Então vou clicar, arrastar e ele automaticamente associa. Clique, arrasto e ele já automaticamente associa. Vou fazer exatamente isso na parte contrária. Então clico aqui, arrasto, clico, arrasto, pronto. A gente já tem esse material pronto. E a gente já tem todos os materiais finalizados. Esse daqui a gente não fez, ele já veio feito, mas é bem simples. A única coisa que eu modifiquei aqui foi colocar o specular o mais baixo possível, justamente para não sofrer tanta influência do ambiente. O roughness eu mantive a mesma coisa, deixei ele mais escuro, porque assim o reflexo iria ficar maior. O reflexo ele fica mais forte quando você tem um contraste maior de claro e escuro. O meu céu ia ficar bem claro e essas plantas aqui iriam ficar mais escuras, justamente para dar esse contraste maior. E na hora de fazer esse reflexo, a gente tem um reflexo muito mais poderoso. E somente a gente colocar no alpha aqui para ele ter função alpha. Como que você pensa um reflexo? Eu geralmente faço o seguinte, eu vou na visão da minha câmera, clico aqui no objeto que eu quero que esse reflexo apareça, então é uma parte bem importante. Vou apertar Shift A, vou vir aqui em Shader, vou colocar aqui em Gloss e vou colocar o meu Roughness em 0. Se eu colocar para renderizar, então a gente tem aqui a nossa cena, mas a gente não consegue ver o reflexo porque é um vidro. Além de refletir, ele também permite a passagem de luz. Por isso que eu adicionei esse gloss aqui. Esse gloss vai permitir que a gente transforme isso daqui no espelho e a gente consiga ver o reflexo. Observa que a gente tem agora aqui o nosso reflexo cuidadosamente planejado para ser o mais eficiente possível. Você vê que ele morre basicamente aqui, justamente porque na visão da câmera ele não apareceria mais do que essa largura aqui. Eu vou dividir aqui a minha tela e a gente, se você ainda não achou o seu reflexo, você vai movimentar aqui, ó, até você achar o reflexo perfeito para sua cena. Transforma isso no espelho, vai movimentando aqui, olhando na visão da sua câmera, até achar o reflexo perfeito. Caso você tenha muita dificuldade de achar esse reflexo, você pode deixar esse objeto próximo ao seu objeto reflexivo e a partir dele você vai distanciando e vai movimentando. Assim você vai rastreando o seu reflexo com muito mais facilidade. Uma coisa que eu acabei de perceber e que é bastante importante, foi um erro aqui que a gente cometeu, a gente não transformou esse material aqui em metallic. Então a gente precisa colocar o metallic em 1 para esse material ser um metal e não um outro material qualquer. Agora sim a gente tem um metal como material aqui. Então a gente vai terminar o conteúdo por aqui. Na próxima aula a gente vai finalizar essa cena. Espero que o que você aprendeu aqui tenha sido útil e que ajude na sua jornada. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou!